Na casa 4 ficam as suas raízes, seu primeiro lar. É a sua vida privada, a sua intimidade. Na casa 4 é meia-noite. E tudo o que acontece ali é assunto de família. Do outro lado, na casa 10, é o que você quer ser quando crescer. Na 10 é meio-dia, é luz para todo lado. É o palco, é o personagem que você apresenta para a sociedade. E o que acontece aqui, todo mundo fica sabendo. A gente está chegando às últimas casas, terminando essa série. Aliás, eu aproveito até para já sugerir que você se inscreva no canal para acompanhar as próximas séries que vem aí, com signos, planetas, aspectos. Tudo que você viveu nas casas anteriores vai moldar a imagem que você quer passar para o mundo. É por isso que não dá para analisar essa casa sozinha, sem considerar tudo que você foi deixando pelo caminho. Porque ao mesmo tempo em que a 10 mostra seus projetos de vida, ela também mostra as dificuldades e as facilidades que você tem para realizar esse projeto. Agora, um detalhe super importante quando você for analisar a 10ª casa. Nas outras casas você procurou signo, regente do signo, planetas na casa. Na 10ª você também vai fazer isso, mas você precisa considerar também os aspectos para o meio do céu. O meio do céu é o nome da cúspide. Quer dizer, o traço, né? Onde começa a 10ª casa. Você pode ter um planeta na 10ª casa que faz conjunção com o meio do céu, com essa cúspide, ou que simplesmente está na 10ª casa, sem contato com o meio do céu. Para dar uma ideia do que seriam esses aspectos para a linha, aspectos para o meio do céu. Quadraturas e oposições para o meio do céu seriam fatores que te atrapalham para realizar seus projetos, que você precisa se esforçar um pouco mais para você contornar e para você superar. Trígonos e sextis, os traços azuis, seriam características que te ajudam a atingir um objetivo. Por exemplo, um trígono de Vênus para o meio do céu. Esse trígono pode indicar que as suas habilidades sociais te ajudam a atingir seus objetivos, te ajudam na sua carreira. E se fosse uma quadratura, uma oposição de Vênus? Aí, nesse caso, os defeitos de Vênus poderiam atrapalhar você na busca dos seus objetivos. A preguiça, a superficialidade, alguns preconceitos, porque Vênus rege os valores, mais ou menos isso. Vamos ver em 5 tópicos o que você quer da vida, o que você acha do mundo e o que o mundo anda falando de você. Número 1, carreira, profissão. Essa casa ela se mistura, se confunde um pouco com a 2 e com a 6, porque a 2 é a sua fonte de renda, né? E a 6 é o seu emprego, é o exercício do seu trabalho, mas é diferente. A sua carreira, ela não é sempre a sua fonte de renda, ela não é o seu trabalho o tempo todo. Existem pessoas, por exemplo, que assumem alguns empregos em função da renda, enquanto elas tentam desenvolver uma carreira. E a 10 também tem muito a ver com identidade, né? Com o que você se identifica. E muitas pessoas trabalham na 6 em coisas que elas nem gostam. Isso é bem comum. Ou então a 2, as necessidades financeiras ou a expectativa de uma renda acaba tendo um peso maior do que uma carreira, do que uma vocação. Mas nesse item a gente fala só de casa 10, né? Vamos falar só de carreira, de vocação. A primeira coisa que a gente observa é o que significa realização profissional naquele mapa. Não é a mesma coisa para todo mundo. Para algumas pessoas, realização profissional é atingir um posto de liderança, de poder, subir na vida, especialmente com Áries, com Plutão ou com Capricórnio. Para outras pessoas, o sucesso financeiro é que é o símbolo do sucesso profissional. Isso pode acontecer com Touro na 10, por exemplo. E tem aqueles que não se importam nem se vão enriquecer na 10, nem se vão adquirir poder ou subir na vida. O que eles querem é o reconhecimento da sua competência, o aplauso, o prêmio, o respeito. Caso de Sol ou Leão na 10 ou Regente da 10 na primeira. Virgem pode se identificar com carreiras onde ele sente que contribui com alguma coisa, que ele ajuda, que ele serve, daí uma atração por carreiras na área da saúde. Agora, para Vênus na 10ª casa, fica uma dica. O seu hobby, seu passatempo, ele pode se tornar uma carreira, porque Vênus busca prazer na casa onde ela aparece. E quase sempre ela traz talentos criativos. Com Vênus na 10, a pessoa também pode se orientar ou se especializar no público feminino. Saúde feminina, moda feminina, estética. Áries ou Marte na 10
costuma identificar sua vocação muito cedo e é muito competitivo. O lado bom é que Áries na 10 dificilmente questiona a própria competência. Ele acha que ele é o melhor na sua área. Marte precisa de carreiras onde ele possa se superar, encontrar desafios, emoções. Mas costuma ficar meio emburrado assim quando ele não consegue o que ele quer. Mas em geral, Marte ou Áries na 10 é aquele que se empolga quando ele começa um projeto, né? Ele se joga de cabeça e não tem a menor paciência para esperar pelos resultados. Gêmeos pode ter duas carreiras simultaneamente, inclusive, ou em determinado momento mudar totalmente de carreira. A Lua pode trazer conflitos com a família em relação a escolhas de carreira, ou seguir uma carreira ou um negócio de família, depende dos aspectos. Bem posicionada, a Lua indica popularidade. Se você nasceu perto do meio-dia, é muito provável que você tenha o Sol na 10. O Sol, especificamente, ele não aponta para uma carreira específica, mas a gente sabe que nesse mapa é na carreira que a pessoa se afirma, que ela se define, a identidade dela depende disso. Uma boa sugestão para Sol na 10 é seguir o coração, até porque para Sol na 10 o reconhecimento ele é mais importante do que o dinheiro. A busca pelo sucesso, pelo reconhecimento é o que te move. Só tem que ter um pouco de paciência, porque Sol na 10 costuma se realizar um pouco mais tarde. Número 2, reputação, honra, posição social, imagem que passa para o mundo. Imagine o sol do meio-dia. É o momento mais quente, mais iluminado. E é isso que acontece com você aqui. As luzes, o foco, ele está sobre você. É o seu ponto máximo de exposição. Por isso é bom ficar de olho nos pontos fracos, nos pontos frágeis dessa casa. Aqui você está ao vivo, está todo mundo vendo. Se você tem Marte na 10 ou um Mercúrio mal aspectado, por exemplo, você pode perder a cabeça, falar publicamente tudo que você pensa e acabar se prejudicando. Aqui é a sociedade e como você se preocupa com o que os outros vão pensar. Você de Urano na 10 pode estar pensando assim agora, eu não estou nem aí porque os outros vão falar, não estou ligando para a opinião pública. Todo mundo liga de alguma forma. Todo mundo tem os seus códigos sociais. Urano, por exemplo, ele pode se esforçar em passar uma imagem inovadora, uma imagem liberal, até do contra, né? Aquele que sempre contesta o sistema. A 10, ela fica em oposição a 4, que é a vida privada. É comum a gente se surpreender quando conhece alguém mais na intimidade. Aquele Urano rebelde, na 10, ele pode ser um conciliador da família com Libra na 4, ou administrar a família de um jeito bem menos liberal com o Escorpião na 4. Ou aquela pessoa séria, de respeito, com Saturno na 10 e que leva uma vida secreta que ninguém imagina com o Netuno lá na 8. Na 10 é o que você quer que os outros pensem de você. A 10 é a timeline do Facebook. Mas ao mesmo tempo em que você constrói uma imagem pública, você não tem total controle sobre ela, né? Porque você está sempre interagindo com outros mapas. E essa é a casa das reputações. Reputações podem ser manchadas, podem ser perdidas, que é um risco, aliás, muito grande para quem tem Plutão na 10ª casa. Envolvimento em escândalos, perda, comprometimento da reputação. Plutão indica carisma, indica poder, mas Plutão ele sempre traz à tona em algum momento o que ficou escondido, o que ficou oculto. E o efeito dessas revelações na casa 10 já derrubou até uns presidentes por aqui. Muito cuidado com o que podem usar contra você com Plutão na 10. Mas por outro lado, uma pessoa com Plutão na 10, se ela cair, ela sobe de novo. Netuno passa para o mundo uma imagem de encanto, de mistério, de uma pessoa muito religiosa ou uma pessoa muito generosa. Em maus aspectos, Netuno na 10 pode te dar fama de não confiável, aquele que marca e não aparece. Por isso é interessante avaliar pontos fracos, pontos fortes dessa imagem social. Por exemplo, enquanto o Sol ele se esforça para passar uma imagem de respeito, de talento, de nobreza, de importância, ao mesmo tempo ele precisa dosar isso, né? Observar isso para não passar uma imagem de arrogância. Saturno, por exemplo, ele é visto como uma pessoa muito confiável, mas pode também passar a impressão de ser alguém muito sério, muito fechado, o que pode ser desfavorável se você precisa criar uma rede de contatos no seu trabalho. Vênus busca construir uma imagem sofisticada, uma imagem refinada, uma imagem bem-sucedida para o mundo, independente de problemas que ela esteja enfrentando lá na 2 ou lá na 4. Vênus traz um apreço pela dignidade, aquela que detesta fazer cenas em público. Aliás, tanto Vênus quanto o Sol na 10, eles são maus cobradores de dívidas.
Porque Sol ou Vênus na 10 é a casa de quem não precisa, de quem está ótimo, né? Vênus na 10 também indica uma atração por pessoas de destaque. Não é interesse não, é atração mesmo. O sucesso te atrai. Pessoas mais velhas também com Vênus na 10. E pode também acontecer casamento com chefes ou pessoas em posições hierárquicas superiores. Mercúrio na 10 quer passar a imagem do especialista. É o meio do céu Wikipédia. Ele pode ser ou não um especialista, mas ele quer ser visto assim. Geralmente dizem das pessoas com Mercúrio na 10, aquele ali tem muita cultura geral, conhece tudo. Aí o Mercúrio na 10, ele se realiza, né? Ele fica todo feliz. Também pode seguir carreiras literárias, carreiras no jornalismo, carreiras na mídia. Além da forma como o mundo vê você, a 10 também mostra a forma como você vê o mundo. Ares acha que o mundo é meio perigoso, né? Saturno se preocupa bastante com a imagem pública dele. Costuma ser responsável com isso. Sabe aquele que reserva uma hora para sair de controle? Eu posso sair do controle só de tal a tal hora. Até porque a 10 é uma casa onde a gente mais sofre julgamentos. Urano na 10 só precisa ficar um pouco atento a uma tendência, a um complexo de superioridade, que é uma impressão que ele pode passar às vezes. Número 3. Suas ambições, projetos de vida, seu alvo, seu destino. Projetos de vida, metas, eles vão muito além da carreira. Aliás, às vezes eles nem envolvem uma carreira. Por isso que é importante a gente analisar a 10ª casa sem pensar em fórmulas convencionais, né? Como se todo mundo planejasse a mesma coisa. Para muitas pessoas, um projeto de vida pode ser uma família, por exemplo. Pode ser fazer uma descoberta. E quando a gente usa a palavra destino, parece que está tudo escrito, né? Enfim, acabou, é aquilo. Mas o que está escrito no céu não está escrito na pedra. E tudo está sempre se modificando, tudo pode ser mudado o tempo todo. O sentido de destino na casa 10 tem muito a ver com a direção que você quer tomar e as vantagens e desvantagens que você vai encontrando pelo caminho. Um exemplo, um mapa não pode dizer você vai ser um físico de sucesso, mas sim, você tem um grande talento para matemática. Olha que interessante. Um Sol na 10 é um indicador de sucesso potencial, porque o Sol na 10, ele deseja sucesso, ele é motivado para isso. Ele se sente bem, tanto na busca quanto na realização desse sucesso. Então as chances aumentam. Mas isso é muito diferente de alguém te falar, olha, você tem Sol na 10, então o sucesso está na garantia aqui do seu mapa. Outro sentido de destino na casa 10, ele tem relação com missão. E missão dada, nem sempre é missão cumprida, né? Porque existem obstáculos. Por exemplo, você deve contribuir com conhecimento, com ensinamentos para o mundo com Júpiter na 10. Daí o seu interesse por carreiras que envolvam viagens, idiomas, carreiras acadêmicas. A sua visão mais otimista do mundo, ela pode indicar uma missão de encorajamento. E o seu idealismo pode indicar afinidade, coisas a fazer em carreiras ligadas à justiça, à política, à religião. E você pode ter sucesso muito cedo. Dependendo do signo e dos aspectos de Júpiter, você vai perceber em que campo você tem coisas a contribuir. Mas olha lá o livre-arbítrio. Justamente essa sensação de contar com a boa sorte de Júpiter na 10 pode fazer com que a pessoa perca oportunidades e não leve a vida muito a sério. Na 10 você precisa dar muita atenção à casa onde aparece o regente da 10. Porque esse regente, ele aponta a direção das suas metas. Um regente na 1 é alguém que deseja se fazer por si mesmo, adquirir independência total, talvez abrir o próprio negócio. Um regente na 3 mostra o desejo de passar uma mensagem. Isso pode levar a trabalhos na área da comunicação, do jornalismo, da literatura. Um regente na 4 tem a família como meta, né? Seja cuidando dessa primeira família, construindo uma grande família, criar um patrimônio ou se dedicar à sua comunidade, ao seu país. Agora, algo que é fundamental e que é incrível sobre a casa 10. A 10 ela é uma construção. É algo que você vai construindo ao longo da sua vida, que são suas metas. Para isso, você vai usar todos os recursos que você tiver nas casas anteriores. Sua aparência, seu dinheiro, sua família, seu parceiro, sua fé, seus estudos. Tudo isso junto, casa por casa, vai te conduzir para a 10ª. É por isso que analisar 10 sozinha não adianta. Exemplo, imagina uma casa 10 premiada. Sol, Júpiter, trígonos, está tudo perfeito. Mesmo assim fica difícil você realizar suas metas. Tenta dar uma olhada nas casas anteriores. Onde é que você parou? Que parte do caminho? De repente o problema pode estar na 7. Você é uma pessoa difícil de negociar, uma pessoa que precisa aprender a ceder.
Ou você parou lá na 4, uma insegurança, um medo ou até um problema de saúde na 6ª casa. Em resumo, você traça e realiza planos de vida na 10ª casa e percorre as casas anteriores para chegar lá. Libra pode ter um casamento feliz, encontrar o amor como uma de suas metas. Plutão tem uma força de vontade assim fenomenal, né, para realizar seus objetivos. Mas Plutão também é autodestrutivo, Plutão pode se sabotar. Número 4, sua aparência, seu amadurecimento. Você já observou uma curiosidade no envelhecimento? Sabe aquelas fotos do antes e depois? Não é questão de ficar mais velho todo mundo fica. A questão é como você envelhece. Esse item é um pouco complicado porque ele vai além da questão de dormir 8 horas por noite, ter uma alimentação saudável, praticar esportes, é mais do que isso. Lembra que essa é a casa mais exposta, né? Aquela casa que está todo mundo vendo. Conforme você vai construindo a sua história, você vai moldando uma imagem pública. E a sua trajetória, ela vai moldando a sua aparência também. As casas por onde você passa, elas vão deixando marcas por dentro que se refletem também externamente. E depende muito de você, do que você pensa e do que você faz. O esforço e o peso da responsabilidade com Capricórnio ou Saturno na 10 pode trazer envelhecimento precoce. Aquela visão um pouco pessimista do mundo que às vezes acontece com Saturno na 10. E esse pessimismo, ele vai moldando você com o tempo. Mas um outro caminho é Saturno na 10 trazer com o tempo um aspecto de sabedoria, um aspecto de confiança. Aquela pessoa que transmite autoridade. Com Netuno ou Peixes na 10. As decepções, as tristezas da vida, elas podem aos poucos entristecendo o semblante. Cada vez mais, com o passar do tempo. Marte tem que tomar cuidado aí com as muitas marcas de expressão. Com o tempo, pode adquirir um semblante tenso, de mau humor. Mesmo quando o humor vai bem, de tanto ficar bravo. Um Plutão mais desatento, ele pode com o tempo desenvolver um aspecto de amargura pelas coisas que não deram certo. São as ações, pensamentos e sentimentos acumulados em todas as casas que vão moldando e aparecendo na 10ª casa. Número 5, poder, autoridade. Aqui ficam as pessoas que representam autoridade para você. Os chefes, o governo, é a sua relação com o poder. Figuras de autoridade podem ser também mentores, pessoas que você admira, que você segue como modelo. Aqui também entra um dos pais, assunto que a gente tinha falado na casa 4. Saturno aqui mostra muita ambição, né? Muita afinidade com o poder. É uma pessoa que pode se envolver profissionalmente com política e pode vir a adquirir muito poder. Mas pode ser um tirano também, né? Tem que ficar atento. Marte indica um dos pais como figura muito autoritária e chefes autoritários. Ou é a forma como essa pessoa vê, porque Marte na 10 também costuma indicar pessoas que desafiam o poder, que desafiam autoridades. A gente diz que uma pessoa se revela quando ela adquire poder. É interessante analisar a 10ª casa com isso em mente. A gente vai voltar a falar dos assuntos da 10ª casa separadamente, com mais profundidade, porque é muito assunto para falar num vídeo só. Mas se você gostou dessa explicação, deixa um like no vídeo e vão encontrar os amigos na próxima casa. Você é um bom amigo? Qual que é a sua tribo? Qual que é o seu grupo? Até o próximo vídeo e um ótimo astral!